لله حمدا والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sejam mais uma vez bem-vindos à aula 10, e o tópico de abordagem hoje será sobre os 3 tipos de idgham. Além daqueles idgham, aqueles tipos de idgham que nós mencionamos quando falávamos sobre o nun sakin, assim como o mim sakin, existem outros 3 tipos de idgham que será o nosso foco de abordagem hoje, bi'idhnillah. طيب, vamos في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. Então, esses tipos de idgham são denominados de mithlaini, mutaqaribaini, mutajanisaini. Então, um tipo de idgham é o que chama de mithlain, o outro chama-se mutaqaribain, outro mutajanisain. Vamos fazer a leitura. Diz: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وأن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا مقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Então diz: إن في الصفات والمخارج اتفق. Se حرفان فالمثلان فيهما أحق. Se duas letras convergirem no makhraj e no sifa, ou seja, nas suas características e no seu local de saída, se duas letras convergirem, então é chamado de mithlan. وأن يكون مخرجا تقاربا. E se o makhraj for aproximado, وفي الصفات اختلف يلقبا. Quer dizer, tem makhraj aproximado e o sifa dessas duas letras forem diferentes, então yulaqaba muqaribain, é chamado de muqaribain, idgham mutaqaribain. أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق. Então, ou o terceiro caso é de convergirem no makhraj, ter o mesmo makhraj duna sifat, mas o sifa for diferente, as características forem diferentes, bil mutajanisain, então é denominado de mutajanisain. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. Então, se estamos a falar de duas letras, nos 3 casos que falamos de duas letras, então diz: وإن سكن, se a primeira letra, a primeira أول, tiver sukun, فالصغير سميا, então é denominado de as-saghir. Ou seja, nessas duas letras que estão a convergir ou divergir, se a primeira letra tiver sukun e a segunda, ou hurrika, a segunda tiver haraka, então se for mutaqaribain é chamado de idgham mutaqaribain saghir. Se for mutajanisain é mutajanisain saghir. Se for mithlan é mithlan saghir. Ou hurrika al-harfani. Por outro lado, se as duas letras tiverem haraka, في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل, então denomine de kabir, وفهمنه بالمثل. Então perceba isso com exemplo. Ou seja, se as duas letras que estão a convergir ou divergir tiverem haraka, então é chamado de idgham kabir. Então isso vamos perceber mais com as notas que vamos aqui tirar. Temos aí idgham mithlaini saghir. Então, definição: idgham mithlaini saghir é o idgham observado quando aparecem duas letras idênticas seguidas, sendo que a primeira é letra sakin e a segunda é letra mutaharrik. Ou seja, temos duas letras idênticas seguidas. Ou seja, idgham mithlaini saghir consiste em duas letras iguais, a letra é a mesma. Temos ba
depois vamos ter em seguida o outro ba. É considerado mithlain saghir se este primeiro ba tiver sukun, o segundo tiver haraka. Pode ser fatha, kasra ou dhamma. Então, temos duas letras idênticas, iguais, seguidas. A primeira com sukun, a segunda com haraka. Então, este é idgham mithlain saghir. E diz, em situações do gênero, é obrigatório fazer o idgham da primeira letra na segunda. Ou seja, sempre que aparecerem duas letras iguais, dal, dal, ta, 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 sendo que a primeira tem sukun, a segunda tiver haraka, é obrigatório fazer idgham. Ou seja, é obrigatório levar a letra de sukun, incorporar na letra de haraka e colocar o shadda. Neste caso, se tivermos, por exemplo, temos o hamza com fatha, a, temos o ba com sukun, em seguida teremos outro ba com fatha, por exemplo. Então, aqui é idgham mithlain saghir, é obrigatório, não existe outra forma. É obrigatório fazer idgham. Então, isso fica assim. O ba já ficamos com um ba com shadda. Já fica abba. Então, esse é idgham mithlain saghir. Temos aqui este quadro de exemplos. Temos aqui 4 exemplos. E podem observar que as letras que estão a vermelho são onde observamos o idgham. Kalla balla yakhafun al-akhirah. Então temos aqui bal, temos o lam, depois em seguida temos la. Então são duas letras iguais, temos lam, lam. Então o primeiro lam tem sukun, o segundo lam tem fatha. Então aqui temos que levar este lam com sukun, incorporar no lam com fatha e colocar o shadda. Já fica kalla balla. Fica parecendo que temos apenas um único lam. Kalla balla. Enquanto que seria kalla bal, que é o primeiro lam, depois la yakhafuna, o segundo lam. Mas aqui vamos fazer idgham, é obrigatório. Kalla balla balla. Temos o segundo exemplo, temos aqui o ba com sukun e temos o segundo ba com kasra. Então, temos que levar este ba e incorporar no ba com kasra e colocar shadda. Idrib bi'asaka al-bahr. Idrib bi'asaka al-bahr. Aqui seria idrib, o primeiro ba com sukun, depois bi'asaka. Então, levamos o primeiro ba e incorporamos no segundo. Idrib bi'asaka al-bahr. O terceiro exemplo temos dal com sukun, dal com fatha. Walaqad dakhalu. Walaqad dakhalu. É obrigatório fazer o idgham. Então levamos o primeiro dal, incorporamos no segundo e colocamos o shadda. Walaqad dakhalu. Walaqad dakhalu. É como se tivéssemos um único dal. Walaqad dakhalu fil kufr. Aqui houve um erro, tinha que ser fa. Fil kufr. Okay? Temos o quarto e último exemplo. Temos dhal com sukun, em seguida temos o dhal com fatha. Idhahaba. Idhahaba. Então, seria idhahaba. Mas como estamos perante o idgham mithlain saghir, fica idhahaba. Idhahaba. Então, o idgham mithlain saghir consiste, é observado, acontece quando aparecem duas letras iguais. É ba, ba, ta, ta, sa, sin, sin, shin, shin. Duas letras iguais. Porém, a primeira letra tem sukun, a segunda tem haraka. Então, levamos a letra com sukun, introduzimos dentro da letra com haraka e colocamos shadda. E aí ficamos com uma única letra. E é obrigatório fazer o idgham. Este processo é obrigatório, não existe outra forma de ler. É obrigatório fazer o idgham. E por outro lado temos o idgham mutaqaribaini saghir. É o idgham mithlain é igual, mithl é igual. Mutaqaribaini são aproximados. Idgham aproximados, ou seja,
idgham mutaqaribain saghir é o idgham observado quando aparecem duas letras que saem de locais próximos e com características diferentes. Enquanto que no mithlain o local é o mesmo e as características são as mesmas. Aqui no mutaqaribain o local é próximo, saem de sítios próximos. Essas duas letras saem de sítios próximos e as características em si, os sifat, são diferentes. E lembrando que a primeira deve ter sakin e a letra deve ser mutaharrik, deve ter um haraka. Não pode ser o contrário. Se a primeira tiver haraka, a segunda tiver sukun, aí não observamos o idgham. Se temos o dal com fatha, depois o outro dal com sukun, aí não observamos o idgham. A condição é que a primeira tenha haraka, aliás, a primeira tenha sukun e a segunda tenha haraka. Então diz, em situações do gênero é permitido fazer o idgham da primeira letra na segunda e observar o ghunna. Essa questão podemos aqui descartar por enquanto do ghunna, ok? Então observem aqui o fato que diz que é permitido. No idgham mithlain é obrigatório fazer o idgham, enquanto que aqui é permitido, ou seja, você pode fazer o idgham ou pode não fazer o idgham, é permitido. Então temos já este quadro de exemplos. Temos aqui a letra, primeira letra a vermelho e a segunda letra a azul. Temos o zal e o ta. Zal e o ta. Podem ver que o zal e o ta saem de locais próximos. Zal, ta. Zal, ta. Saem de locais próximos, mas as características em si são diferentes. Então aqui estamos diante de idgham mutaqaribain. Então nesta situação é permitido fazer o idgham, não é obrigatório, é permitido. Você pode ler com o idgham ou sem o idgham. Se for a ler com o idgham, então quer dizer, vai matar esta primeira letra e vai colocar shadda na segunda letra. Aqui fica ittatihim, ittatihim, ou pode dizer idtatihim, idtatihim. Por isso nós temos que é permitido, pode ler de duas formas. Se ler seu idgham fica idtatihim ou ittatihim. Walaqad ja'ahum, walaqad ja'ahum. O dal e o jim também são mutaqaribain, são próximos. Pode ler com o idgham ou sem o idgham. Com o idgham vamos eliminar a primeira e colocar shadda na segunda. Walaqad ja'ahum, walaqad ja'ahum ou walaqad ja'ahum, porque no idgham mutaqaribain é permitido, não é obrigatório fazer idgham. Então temos a escolha de ler como a gente preferir. Temos o terceiro exemplo, temos o nun e o lam. Nun, lam, são próximos. Pode ler das duas formas. Walakin la ta'lamun, walakin la ta'lamun. Quer dizer, aqui vamos eliminar este nun e colocar shadda aqui. Já fica walakin la ta'lamun, walakin la ta'lamun. Fizemos o idgham. E este exemplo também, apesar de estar aqui também, entra na regra de nun sakin e também. Por isso aqui nós não podemos ler de uma outra forma, ou seja, não podemos ler sem o idgham, porque temos o nun sakin, depois temos o lam. Aqui já estamos a falar de regra de nun sakin também. E no nun sakin também nos diz que aqui não temos outra escolha. Temos que ler com o idgham, bighayri ghunna. Temos este exemplo, temos o qaf e o kaf. Podem ver que são letras diferentes, porém saem de locais próximos. Qaf, kaf, qaf, kaf, saem de locais próximos. Entretanto, as características em si são diferentes. Então podemos eliminar a primeira letra e colocar o shadda na segunda. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. É como se tivesse uma única letra.
Alam nakhluqukum. Seria assim. Alam nakhluqukum. Porém, como é mutaqaribain, temos a escolha. Podemos fazer o idgham ou não fazer o idgham. Atenção, aqui vejo que algumas pessoas cometem erro. Quando fazem o idgham, a letra que sobressai é o qaf, em vez de o kaf. Quer dizer, eles tiram o qaf. Vejam que o qaf é a letra que está a ser incorporada, ou seja, é a letra que está a ser eliminada. Então, a letra que deve soar é o kaf, se fizermos o idgham. Alam nakhluqukum, não alam nakhluqukum com qaf, porque o qaf é a letra que está a ser incorporada. Então, este é o idgham mutaqaribain. Consiste no aparecimento seguido de duas letras com locais de saída próximos e características diferentes. Enquanto que o mithlain são duas letras idênticas, iguais. E no mithlain é obrigatório fazer o idgham, no mutaqaribain é permitido fazer o idgham. Então, temos aí idgham mutajanisaini saghir. Esse é o terceiro tipo de idgham. Idgham mutajanisaini saghir. Idgham mutajanisaini saghir é o idgham observado quando aparecem duas letras que saem do mesmo local. E divergem nas suas características. Sendo que a primeira é letra sakna e a segunda é letra mutaharrik. Então, a diferença entre idgham mithlain, idgham mutaqaribain e idgham mutajanisain é que no mithlain a letra é a mesma. Digamos, a letra é repetitiva. Temos ba. A primeira com sukun, a segunda com haraka. No mithlain são letras com makhraj, local de saída próximo e características diferentes. Já no mutajanisain da mesma espécie, mutajanis é espécie, jins, são letras com o mesmo local de saída, mas divergem nas suas características. O exemplo é o to e ta. O to e ta tem o mesmo local de saída, saem do mesmo sítio, mas as características são diferentes. Então, em situações de gênero, é permitido fazer o idgham. Então, aqui é permitido fazer o idgham. Então, temos aqui este exemplo. Temos o to e temos o ta. Podemos fazer o idgham eliminando este ta, colocando o shadda no ta. Basattu. Ou ahadtu. Estamos a fazer o idgham. Temos o dal e o ta. Da. Saem do mesmo local, mas têm características diferentes. Aradtum. Estamos já a fazer o idgham eliminando o dal, incorporando no ta. Aradtum. Temos o tha e o zal. Tha. Podem ver que tem o mesmo local de saída, mas características são diferentes. Então fica yalhath dhalik. Então temos que fazer o idgham. Então, temos esses três tipos de idgham. Atenção. Os três tipos de idgham mencionados anteriormente não são aplicáveis em casos em que uma das letras for os chamados huruf al-mad. Temos o huruf al-mad, que é o alif, o ya com sukun precedido de kasra, o alif precedido de fatha, o ya precedido de kasra e o waw com sukun precedido de dhamma. Então, estes são chamados de huruf al-mad. Então, este idgham que nós mencionamos que devemos ter duas letras. A primeira com sukun, a segunda com haraka. Então, se tivermos a primeira letra for este huruf al-mad, por exemplo, temos o ya com sukun, antes tem kasra, será harf mad. Depois temos o segundo ya com fatha. Aqui não vamos observar nenhum idgham, temos que ler como é. Temos este exemplo aqui. Temos ya com sukun, temos ya com fatha. A princípio, aqui seria idgham mithlain, porque temos a mesma letra, a primeira com sukun, a segunda com fatha.
seria idgham mithlain. Mas como este primeiro ya faz parte do huruf al-mad, porque é ya com sukun precedido com kasra, então aqui temos que fazer idhar, não podemos fazer idgham, fica fi yawmin, fi yawmin. Enquanto que seria, a princípio seria fi yawm, colocando shadda no segundo ya. Mas como o primeiro ya é de huruf al-mad, então é idhar. Fi yawmin kana miqdaru. Temos aqui o waw com sukun, e antes dele tem dhamma, depois temos waw também. A princípio seria qalu wa hum. Íamos incorporar esse segundo waw o primeiro waw no segundo, queria dizer. Só que como este waw foi precedido com dhamma, tem sukun e foi precedido com dhamma, então este waw é waw al-mad. Então aqui temos que fazer o idhar, fica qalu wa hum. Isso podemos perceber mais os motivos quando tiverem domínio da língua árabe. É basicamente isso. Por exemplo, alladhi yuwaswis, temos dal com ya com sukun, depois temos o ya, alladhi yuwaswisu, aí fazemos o idhar. Bem, é basicamente isso. E tem um aspecto que eu negligenciei de forma de propósito, de forma propositada, queria dizer, que é a questão de, porque nós lá, quando definimos esses três tipos de idgham, vimos que são duas letras, que a primeira tem sukun e a segunda tem haraka, e assim é chamado de idgham saghir, ou seja, sempre que essas letras, ou seja, mithlain ou mutaqaribain ou mutajanisain, a primeira tiver sukun, a segunda tiver haraka, é chamado de idgham saghir. Então, se forem as mesmas letras, entretanto, as duas têm haraka, a primeira tem fatha, a segunda tem kasra, por exemplo, é chamado de idgham kabir. Se as duas tiverem haraka, se a primeira tiver sukun, a segunda tiver haraka, é saghir. Se as duas tiverem haraka, é kabir. Só que eu negligenciei porque no qira'a, na forma de recitação que nós estamos a levar, sabemos que existem 7 escolas de recitação do Coran. Cada escola tem 2 formas, praticamente 14. Então, na escola que nós estamos a seguir, que é a escola do Imam Asim an Hafs, Hafs an Asim, queria dizer, Hafs an Asim, ele não considera esse idgham kabir. Então por isso eu não mencionei, porque para ele é fazer idhar. Tem um hamza com fatha, tem outro hamza com fatha. Aqui para outros qira'a, aqui estamos perante idgham kabir, porque as duas têm haraka. Só que na nossa recitação de Hafs an Asim, ele não considera isso como idgham, ele faz idhar. Então por isso eu negligenciei este aspecto. É basicamente isso. Espero que esteja claro, o mais claro possível. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.